Olá, pessoal. Estamos aqui para trabalharmos língua portuguesa. Nós iremos trabalhar texto narrativo em produção de texto. Vocês vão imaginar uma situação, não é? Que aconteceu entre entre irmãos, entre dois irmãos, entre você e sua irmã, você e seu irmão. Se você não tiver irmãos, você imagina você e um colega, você e uma colega, você e seu primo ou prima, tá certo? Uma situação de criança, uma brincadeira, algo que aconteceu. Por exemplo, vocês encontraram um animalzinho de estimação, né? E vocês vão contar um fato, esse fato que aconteceu. E o texto narrativo, nós já trabalhamos isso quando nós estudamos texto em verso e prosa. O texto narrativo significa uma contação de história. Você vai contar um fato real ou imaginário, tá certo? E nessa contação de história você vai situar o tempo, vai dizer quando o fato aconteceu, se foi há 2 semanas atrás, se foi quando você tinha 6 anos, 8 anos, ou o ano passado, um exemplo. Você vai dar ênfase também ao espaço onde aconteceu, se foi na sua casa, se foi na casa de algum tio ou tia, se foi na praia, durante o período de férias. Você é quem vai situar o espaço, né? E o tempo. Sem esquecer de falar sobre os personagens. Você vai narrar essa história em primeira pessoa. O que significa isso? Você vai usar sempre os termos, os pronomes eu ou nós, e também você vai estar usando os pronomes meus, o meu, o minha, nosso, nossa. Quando você se referir a nós, você vai usar nosso, nossa, entendeu? Então, isso chama-se foco narrativo ou o narrador, que é ele quem vai contar a história. Quando você conta a história, você tanto em primeira pessoa, é porque você também faz parte da história. Não é? Você não é só o narrador, mas também um dos personagens. No livro traz algumas orientações que tem na página 68 e que você, dali, da página 68, você vai usar uma linguagem clara, simples, frases curtas. Você vai escrever para a sua professora e a forma do texto é um texto narrativo em prosa. Todos os textos narrativos são em prosa. Claro que tem um ou outro quando se trata de um poema épico que conta uma história também, ele pode ser em forma de versos, mas na maioria das vezes o texto narrativo ele é em forma de prosa, quer dizer, como você escreve uma produção de texto normal. Não esqueça dos parágrafos, título, tá certo? E de concluir o texto. Você vai escrever numa folha de caderno, vai tirar uma foto, pode ser no próprio caderno, tira uma foto para me mostrar. Escreva com a letra legível para que eu entenda. A primeira coisa que você vai fazer é fazer um rascunho. Você vai ler e ver se sua história está boa, tá certo? Essa história tem que ter início, meio e fim. Tem que ter uma conclusão. E depois, ao final de tudo, na outra folha, você vai fazer uma avaliação do seu texto. Você vai dizer para mim o que é que você achou de escrever esse texto em primeira pessoa. Quando eu escrevo um texto em primeira pessoa, é porque eu participo do texto. Eu estou contando uma história onde eu estou participando. Tipo, um exemplo. Eu e minha irmã fomos à praça. Lá nós brincamos, nós nos divertimos bastante. Então, não é somente isso, claro, vai ter que ter uma história completa com o enredo, certo? Uma situação que você e seu irmão, você e sua irmã, seu primo, sua tia, seu colega participaram, não é? Imagine uma situação se você não viveu, mas se você viveu, conte para nós, tá certo? Dê um título
e conte esse texto narrativo. E não se preocupe com o número de linhas, vá fazendo bastante linhas, tá certo? Para contar toda essa história nesse texto narrativo, umas 20 linhas pelo menos, tá bom? Que você tenha uma introdução, tenha um desenvolvimento e tenha um final, tá bom? Um grande beijo para vocês. Qualquer dúvida, me procurem e até o próximo vídeo.